Oi, oi, oi! O papo de hoje é especial. Você já deve ter ouvido falar em inteligência emocional, maturidade emocional ou educação emocional. Vários termos para dizer pelo menos uma coisa. Não é só fisicamente que precisamos crescer emocionalmente também. Vamos falar sobre isso? Para começar a nossa conversa de hoje, vamos pensar brevemente no desenvolvimento do ser humano desde criança. Inicialmente, o bebê chora para obter do adulto tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita para a sua sobrevivência. Essa é a forma que ele sabe se comunicar com o adulto, essa é a única forma que ele tem para se comunicar com o adulto. Posteriormente, ele aprende a falar, então ele começa a verbalizar suas necessidades. Só que nem sempre ele vai receber do adulto aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. E muitas vezes, quando ele não recebe aquilo que ele pede, ele chora. Ele ficou frustrado porque ele não recebeu aquilo que ele havia solicitado. Mas com o tempo, a criança aprende que mesmo chorando, ela não vai receber do adulto tudo aquilo que ela quer. O tempo passa, ela cresce mais um pouco e agora, ao invés de chorar quando ela não recebe aquilo que ela pediu, ela começa a demonstrar a sua raiva. Então, às vezes, ela esbarra um objeto, ou esbarra a porta do quarto, ou fala agressivamente. É uma maneira que ela tem de mostrar para o adulto a sua frustração. Depois, se tudo aconteceu como deveria em termos de regra, limites e de afeto, na adolescência, já para a idade adulta, o ser humano vai aprendendo a importância das coisas. Ele vai aprendendo que nem sempre ele vai ter tudo o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele deseja. Então, basicamente, a imaturidade emocional está ligada à regressão. Eu regrido emocionalmente quando eu não obtenho aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então eu choro, eu grito, eu bato a porta do carro do namorado, a porta do escritório do chefe. Emocionalmente eu volto a ser criança. Ser emocionalmente maduro não significa que você não vá se frustrar, não vá ficar triste ou com raiva em alguma situação. Não significa também que você vai conseguir evitar determinadas situações da vida. Tem situações que acontecem e não dependem só de você, tem a outra parte envolvida também. Mas ser emocionalmente maduro significa sim que você vai conseguir lidar com as frustrações da vida com mais leveza, se livrando da tristeza e dos ressentimentos causados por aquilo em que você foi contrariado. A inteligência emocional está estritamente ligada à maturidade emocional. Ela pede que a gente cresça, ela pede que a gente seja adulto. E para isso eu separei alguns aspectos que nos ajudam a pensar sobre inteligência emocional, que vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência emocional. O primeiro aspecto e muito importante, você precisa entender os seus processos emocionais. Você precisa entender como as suas emoções funcionam. Como é que você responde a cada emoção. Você precisa se conhecer. Se a gente for pensar em personalidade, tem o extrovertido e o introvertido. Duas personalidades completamente diferentes e que respondem às situações de maneira completamente diferente. Enquanto um grita, fala alto, bota para fora aquilo que está sentindo, o outro vive um ostracismo, se fecha em si mesmo. Tem dificuldade para verbalizar a sua dor. Se você é alguém inteligente emocionalmente e conhece a sua personalidade, esse é um ponto positivo. Se você sabe, por exemplo, que você é agressivo, em uma situação onde você se sente irritado e sabe que essa irritação pode levar a um comportamento que vai trazer prejuízo, essa pessoa que é emocionalmente inteligente, por exemplo, ela pode usar como estratégia terminar a conversa e retomar a conversa num outro momento de forma mais racional. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é aprender maneiras de agir no cotidiano da vida, com as pessoas que você se relaciona. Ou seja, ter iniciativa para melhorar a sua convivência, o seu relacionamento com as pessoas. O terceiro aspecto que eu gostaria de pontuar é que você procure conhecer a personalidade do outro, daqueles que convivem com você. Gestores, líderes, empregados, familiares. Quando você conhece emocionalmente o outro, você aprende formas e maneiras de lidar com ele. Por exemplo, um gestor introvertido ele pode ter dificuldades de chamar o seu funcionário para uma conversa, ressaltando algum aspecto que ele não está se agradando. Então, duas coisas podem acontecer. Ou ele, como ele não chamou esse funcionário e provavelmente o comportamento vai continuar se repetindo, então esse gestor ele pode ou demitir esse funcionário
ou negligenciar esse funcionário a ponto dele não ter mais nenhuma chance de crescimento dentro da empresa. E às vezes ele acaba perdendo um bom funcionário, que uma boa conversa poderia resultar na mudança esperada. Esse exemplo que eu usei, ele serve também para os casais, ele serve para qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha. Pensando ainda nesse exemplo de gestor e funcionário, se esse funcionário for um funcionário inteligente emocionalmente, e se ele tem a capacidade de comunicação desenvolvida, que é um outro aspecto da inteligência emocional, que eu também quero deixar ressaltado aqui, ele consegue chegar nesse líder, ele consegue chegar nesse gestor e conversar de maneira assertiva. Quem sabe você está pensando assim, mas eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente e é muito chato lidar com quem não é inteligente emocionalmente falando. E eu concordo com você. Mas eu também te digo que essas são oportunidades que você tem de avançar e crescer ainda mais na sua inteligência emocional, porque ninguém é 100% inteligente emocionalmente. Nós estamos em processo, nós estamos aprendendo. Em algum momento, por algum motivo, nós podemos regredir emocionalmente. A inteligência emocional, ela é aprendida. E hoje existem vários programas, livros e inclusive a psicoterapia, ela é um meio de desenvolver a nossa inteligência emocional. Fique bem! Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos.